Bora começar a semana super bem informado? No vídeo de hoje do canal do Nicola te atualizo sobre o São Paulo, Soteldo, Ocampo e Marlon Freitas. Qual desses pode chegar ao tricolor? E no Corinthians, vai dar Diego Costa ou Cavani? Informação importante sobre o uruguaio. Já o Palmeiras parece bem mais perto de um zagueiro. Não sei se o torcedor vai ficar tão animado assim. Tem ainda informações sobre dois jogadores que podem deixar o Flamengo nos próximos dias. O Galo projetando 30 milhões de reais com seu programa de sócios torcedores para 2022. A primeira entrevista de John Textor, o novo dono do Botafogo, fala ainda sobre Maicon. Que história é essa de que ele pode ir para o Santos ou para o São Paulo? Além do giro de notícias, você não perde por esperar. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de começar a passar as informações, só agradecer pelos grandes números de audiência nas lives e também nos vídeos e pedir para você assistir a esse vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de deixar like. Pedir para você se inscrever no canal também, né? Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se para não perder nenhuma informação sobre mercado de transferências, bastidores, finanças, salários e muito mais. Nossa ideia é deixar você super bem informado. Bom, bora começar esse vídeo, não sem antes dividir uma última dica importante. Quero contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Brasino 777, a casa de apostas esportivas com a qual tenho a maior sorte. E nessa segunda-feira não faltam boas opções. Por exemplo, a Taça Africana das Nações. Você já apostou nessa competição? Tem também Campeonato Espanhol e um jogo super legal da FA Cup, que é a Copa da Inglaterra. Manchester United e Aston Villa. Até separei as cotações para você. Vitória do United pagando R$ 1,71, o empate pagando R$ 3,85 e a vitória do Aston Villa garantindo R$ 4,70. Sempre lembrando que no Brasino 777 você encontra o melhor bônus do mercado, 250% do valor do seu depósito. Por exemplo, se você deposita R$ 400, passa a ter mais R$ 1.000 de bônus e uma banca de R$ 1.400, aumentando a sua chance de ganhar. Para não ficar fora é bem fácil, vou deixar um link no comentário fixo. Você também pode pegar esse bônus no QR Code que eu estou mostrando na tela. Não fica fora dessa. Bora começar o giro de notícias e a primeira informação diz respeito à Supercopa do Brasil, que reúne o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Os dois títulos foram conquistados pelo Galo, mas teremos na Supercopa do Brasil de 2022 o Atlético Mineiro contra o Flamengo. O Fla, como vice-campeão brasileiro, vai ter a oportunidade de tentar bater o Galo. O jogo está marcado para 20 de fevereiro e até agora a CBF ainda não sabe onde vai ser realizada essa partida. A coisa mais curiosa é que Mineirão e Maracanã, que tem estádios envolvidos com os times, ainda são duas possibilidades. Você marcaria a final para onde? Usa o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bora falar agora a respeito do Internacional, que havia tentado a contratação de Nicão, perdeu o jogador para o São Paulo e o novo alvo do Colorado é Marinho. A expectativa é de que nessa semana o Inter possa avançar nas tratativas com o Santos na Vila Belmiro, a quem garanta que o Marinho não sai por menos de 3 milhões de dólares. Já o Grêmio não para de emprestar atletas que não fazem parte dos planos. Por exemplo, o Everton Cardoso, atacante que vai disputar a temporada de 2022 emprestado ao Cuiabá. Já o zagueiro Paulo Miranda e o volante Darlan representarão o Juventude por empréstimo também ao longo da temporada. Os três jogadores terão parte de seus vencimentos bancados pelo Grêmio. Curiosidade importante, o Grêmio imagina que vai ter de pagar cerca de R$ 1 milhão por mês na folha salarial com atletas emprestados a outros clubes. Para fechar o giro, quero contar que Moraes, ex-lateral esquerdo do Santos, é o mais novo reforço do próprio Juventude, empréstimo até dezembro junto ao Atlético Goianiense. Bora falar agora sobre Maicon, o zagueiro que foi contratado recentemente pelo Cruzeiro. Chegou até a existir dúvida se ele ficaria ou não. No final das contas, o Maicon foi confirmado. O primeiro acordo dele com o Cruzeiro pretendia ou previa um salário de algo na casa dos R$ 250 mil por mês. Ronaldo Fenômeno chegou, alegou que não tinha capacidade financeira para bancar esses vencimentos e o Maicon vai ficar para ganhar cerca de metade disso, mais ou menos R$ 125 mil mensais. Pois bem, durante o fim de semana o pessoal do GE trouxe a informação de que o Maicon interessa ao Santos e muito torcedor do Cruzeiro me perguntou preocupado se o Maicon pode deixar o clube.
A informação que eu tenho é de que o Cruzeiro nem se preocupa com essa possibilidade, até porque nessa semana vai haver o pagamento do transfer ban, aquelas punições que o Cruzeiro tem na FIFA. O Ronaldo já separou 22 milhões de reais para fazer esses pagamentos e a partir daí o Cruzeiro vai estar habilitado para inscrever todos os seus novos reforços, incluindo o Maicon. Também me perguntaram durante a live desse domingo se o Maicon poderia virar reforço do São Paulo. Não vejo a menor possibilidade, até porque o Maicon ficou um tempão desempregado e ninguém do São Paulo procurou para tentar negociação. Bora falar agora sobre John Textor, o novo dono do Botafogo. Semana especial e super importante. Na quinta-feira vai ser votada a aprovação dentro do Conselho Deliberativo para o repasse de 90% das ações para o John Textor. Na sexta-feira, os sócios do clube ratificam essa decisão. Se tudo estiver ok, o John Textor assume o clube e já coloca cerca de 150 milhões de reais no Botafogo nos próximos 2 meses. O John Textor deu uma entrevista legal ao GE em que ele fala sobre uma série de coisas. Mas o que mais me chamou a atenção nesse papo foi a afirmação dele de que veio ao Brasil pensando em comprar outros clubes. Ele conversou com 2 times da Série A, 2 times pequenos, com pouca torcida, mas que estavam na primeira divisão. Até que a equipe dele sugeriu o nome do Botafogo. Ele falou, Botafogo? Mas será que conseguimos comprar o Botafogo? O Botafogo é como o Newcastle, é como o Manchester United, fazendo alusão a times que são tradicionais no futebol inglês. O pessoal da equipe dele disse que o Botafogo estava vendo e que era sim uma possibilidade. Essa afirmação corrobora com aquilo que a gente ouviu do Pedro Mesquita, que é um dos diretores da XP, o responsável por buscar investidores. Desde que o Pedro citou o Botafogo para o John Textor, ele sentiu no investidor americano muita disposição em comprar o Botafogo e dá para perceber que o John Textor está bastante animado. Só antes de mudar de assunto, contar que o novo dono do Botafogo também promete investir bastante em scout. Ele quer que o Botafogo seja o primeiro a encontrar os melhores jogadores da base para o futebol brasileiro e não descarta fazer o Botafogo como um dos clubes de relevância quando o assunto é categoria de base. Quero te atualizar agora sobre as coisas do Atlético Mineiro. E a primeira informação diz respeito ao orçamento para 2022, que prevê um faturamento de 30 milhões de reais com receitas do Galo na Veia, que é o programa de sócios torcedores do Atlético Mineiro. O Galo bate com vantagem todos os seus concorrentes quando o assunto é sócio torcedor. Nesse momento são 125 mil sócios torcedores adimplentes, contra 75 mil do Inter, cerca de 70 mil do Flamengo e por aí vai. A estimativa é de que o sócio torcedor do Galo seja responsável por uma entrada de 30 milhões de reais de receita para os cofres do clube. Na temporada passada, a estimativa era de algo na casa dos 24 milhões e 200 mil e embora o balanço ainda não tenha sido oficializado, a expectativa é de que esse número tenha sido alcançado. Atlético Mineiro que conseguiu na reta final do Brasileiro números impressionantes. Mesmo tendo atuado só 14 vezes como mandante ao lado do seu torcedor, o Galo teve uma média superior a 50 mil pagantes e uma receita muito, mas muito legal. Para essa temporada, em 2022, a expectativa com 35 jogos em casa é de que o Atlético supere 53 milhões de reais de bilheteria. Para fechar, quero te contar sobre a busca do Galo por um treinador. Nesse momento, as buscas se concentram em bem poucos técnicos. Jorge Jesus não está completamente descartado, mas continua difícil. Carlos Carvalhal segue esbarrando na questão da multa rescisória. O pessoal do Braga pede 10 milhões de euros. Já Eduardo Berizzo, o argentino que até outro dia treinava a seleção paraguaia, não aceitou a última oferta do Galo. Será que o Galo vai terminar essa semana de novo sem técnico? Qual o seu palpite? Usa o espaço para comentários para participar. Chegou a hora de falar sobre Flamengo, que em outras temporadas era o campeão de contratações, mas em 2022 anda bem devagar. E o assunto dessa segunda-feira, de novo, é a possibilidade de saídas de atletas. O lateral esquerdo Ramon pode deixar o clube. De acordo com o Transferências 24 Horas, o lateral esquerdo de só 20 anos de idade interessa a 3 clubes: Benfica, Granada e Basel da Suíça. Também de acordo com a publicação, Ramon está forçando a barra para ser negociado. Ele entende que vai ter mais oportunidades de crescer e também de ganhar dinheiro, deixando o Flamengo nesse momento. Atleta que na temporada passada foi titular, especialmente nas contusões do Felipe Luiz. Desde que subiu ao profissional são 38 jogos, 1 gol e 3 assistências. O Flamengo não está muito disposto a liberar o atleta, até porque entende que vai ser difícil encontrar um outro lateral esquerdo jovem e promissor como ele.
Só diante de uma proposta bem legal, na casa dos 10 milhões de euros, é que pode haver qualquer transação. E se o Ramon não tem a saída tão simples, Pires da Mota parece ser questão de tempo para deixar em definitivo o Flamengo. Cerro Porteño, do Paraguai, fez proposta oficial para levar o jogador agora, em definitivo. O Flamengo promete não criar muitas dificuldades, até porque não conta com o Pires da Mota, jogador que esteve emprestado no ano passado, acabou voltando, não foi utilizado pelo Flamengo e custa bastante dinheiro. E o Palmeiras deve anunciar nas próximas horas seu novo reforço para a zaga. Mas se você pensou em Carlos Salcedo, do Tigres do México, ou em Marco Rojo, que é jogador do Boca Juniors, se enganou. A imprensa peruana está cravando que Dulanto, jogador da seleção nacional, já é reforço do Palmeiras. O pessoal do site Trome trouxe a informação de que o Palmeiras vai desembolsar 1,5 milhão de euros ou 9 milhões e 600 mil reais para tirá-lo do Sheriff da Moldávia. A reportagem fala até dos valores que serão pagos em salário, 800 mil dólares por temporada, que equivalem a mais ou menos 350 mil reais. O Dulanto ainda conseguiu nas negociações com o Palmeiras mais 200 mil dólares por temporada em bônus. Esses bônus estão atrelados a títulos conquistados. Jogador que chega com moral, fez boa competição na Liga dos Campeões da Europa recentemente. Vocês vão lembrar que o Sheriff chegou a fazer jogo duro contra o Real Madrid, mas que não tem tanto moral nem tanto cartaz quanto, por exemplo, o Salcedo. Mas também é bem mais barato, né? O Salcedo do Tigres ganha cerca de 1 milhão e 300 mil reais por mês. A operação de compra junto ao Tigres também seria mais cara. E nas últimas horas o Palmeiras sentiu dificuldades em relação à contratação do Salcedo, não só pela questão financeira, mas também por outro motivo, que ainda não foi divulgado, mas pintou um enrosco. E diante dessa dificuldade, com as cifras bem mais baixas do Dulanto e a necessidade de se reforçar o mais rápido possível, até porque as inscrições para o Mundial se encerram no dia 24, a tendência é que o Dulanto seja anunciado como reforço palmeirense nas próximas horas. Em relação ao camisa 9, segue tudo estagnado, tudo parado. Palmeiras dá prioridade para jogadores jovens e, por consequência, mais caros. Até por isso, como a Leila não está disposta a abrir os cofres para gastar muito dinheiro, o Palmeiras vai adiando essa história sobre o seu centroavante. Hora de falar agora sobre o Corinthians e o torcedor alvinegro, que nos últimos dias criou a expectativa em relação à contratação do Cavani, ganhou mais uma ducha de água fria nas últimas horas. É que o Ralf Rangnick, que é o técnico interino do Manchester United, mas que a partir da metade do ano será uma espécie de coordenador de futebol do clube inglês, afirmou que conversou com o Cavani e qualquer possibilidade dele deixar o clube agora está descartada. A frase foi a seguinte, abre aspas: "Nós conversamos por quase meia hora. Ele me disse que definitivamente permanecerá no United. Posso contar com ele para dar o seu melhor e ser um modelo a seguir pelos jovens", fecha aspas. Essa entrevista do técnico do Manchester foi dada à BBC Sports. Para confirmar ou para piorar a situação, o irmão do Cavani, que é também seu empresário, o nome dele é Walter Guglielmo, ele deu uma entrevista ao pessoal do GE afirmando o seguinte, abre aspas: "Creio que o Corinthians vá por Diego Costa." O irmão também confirmou, além de citar o Diego Costa como provável reforço do Corinthians, que a possibilidade de o Cavani deixar o United por agora é muito difícil, para não dizer mínima. Ah, mais uma coisa importante, o Corinthians sempre tratou o Cavani como prioridade máxima, muito acima do Diego Costa, até porque conta com a ajuda de um investidor e esse investidor gostaria que esse centroavante fizesse muito barulho. Mas a questão financeira é um baita impeditivo. A proposta que o Corinthians fez ao Cavani, de acordo com Samir Carvalho, que é jornalista que cobre o Corinthians, foi de 1 milhão e 700 mil reais por mês. O Cavani ganha na Inglaterra 6 milhões de reais mensais. Só para vocês entenderem a diferença. E eu nem estou falando das competições, do nível de competição que o Cavani disputa por lá, Premier League e Liga dos Campeões, contra Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores da América. Para arrematar, com a não vinda do Cavani por agora, se o Corinthians quiser trazê-lo, vai precisar esperar até 17 de julho, que é quando ele estará livre do contrato com o United, caso não renove, e quando reabre o período de inscrições para contratações do exterior. Com isso já terão sido disputados 17 jogos do Brasileirão, além de fase de oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Para encerrar, sobre o Corinthians, queria contar que o Pedrinho
Joia de 15 anos que eu falei para vocês outro dia, deve ser titular do Timão na partida da Copa São Paulo de Juniores dessa segunda-feira, às 20 horas, o Corinthians enfrenta o São José em partida da Copinha, a última da fase de grupos. E para fechar mesmo, nessa segunda-feira está marcada a reunião entre o Corinthians, a Ponte Preta e o Fernando Garcia para tentar definir o futuro de Ivan, goleiro da Ponte Preta. Contei para vocês que o Timão tenta a contratação do atleta. Bora fechar o vídeo com todas as últimas atualizações do São Paulo. O mercado segue bastante agitado por lá. Quero começar falando sobre Ocampo, atacante uruguaio que está livre no mercado. O vínculo dele com o Nacional terminou em 31 de dezembro. Foi sugerido ao São Paulo, foi analisado. O atacante de lado de campo, 22 anos de idade, extremamente promissor. São Paulo não deu muita bola para ele por conta de motivos extracampo. Parece que o menino é bagunceiro. Mas, se o São Paulo não quer, tem quem queira. E o Ocampo hoje parece muito próximo do River Plate. Também tinha uma oferta da Turquia e do América do México. Acho que o São Paulo comeu bola em relação a essa possibilidade. Não é porque o moleque é bagunceiro que não se trata de um grande jogador. Outra especulação do domingo diz respeito a Marlon Freitas, volante que pertence ao Atlético Goianiense. Muita gente durante a live desse domingo me perguntou se o Marlon Freitas poderia ser comprado pelo São Paulo. Conversei com o empresário dele e também conversei com o presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista. Ambos asseguraram que em nenhum momento São Paulo procurou o Marlon Freitas. Marlon que já havia sido alvo do Corinthians, mas a ideia do Atlético Goianiense é só negociar o Marlon com algum clube do exterior e por um valor bastante alto. A última e mais importante informação envolvendo o São Paulo diz respeito a Soteldo, torcedor tricolor muito ansioso em relação ao meio atacante. O que eu posso contar para vocês? São Paulo já tem um sim do Soteldo em relação a salários. O meio atacante venezuelano aceitou a proposta do tricolor, cerca de R$900 mil por mês de salário e direito a bônus estipulados atrelados a metas. São Paulo vai ter ajuda nesses 900 mil mensais da Sócios.com, que é uma empresa que também ajuda o Corinthians no pagamento dos salários do William, meio atacante alvinegro. Pois bem, faltava o acordo também com o Toronto. São Paulo precisou mudar a proposta e a última oferta de $2,5 milhões, que equivale a R$14 milhões pela compra de 50% dos direitos econômicos, também foi aceita pelo Toronto. Aí você deve estar pensando, bom, se o Soteldo já aceitou a proposta, se o Toronto já aceitou a oferta, o negócio está fechado, certo? Mais ou menos. É que o Toronto deve $3 milhões ao Soteldo, esse valor acertado como luva, prêmio pela assinatura do contrato. Até agora o Toronto não pagou absolutamente nada dessa grana e tentou em algum momento empurrar parte da dívida para o São Paulo. O tricolor disse que não tinha a menor capacidade financeira de contribuir nesse sentido. Na noite desse domingo, o JP Sgarbi, que é comentarista da TV Bandeirantes, chegou a contar no Twitter dele que essa questão foi resolvida, que o Toronto e o Soteldo se acertaram. Fui checar a história com o pessoal do São Paulo, que garante não ter essa mesma informação. Pode ser que eles estejam escondendo o jogo, assim como pode ser que ainda não exista acordo. Mas o São Paulo avançou bastante nas últimas horas e espera sacramentar o Soteldo ao longo dessa semana. Assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido e deixem like. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê mais tarde assim que surgir notícia, beleza? Abraço, tchau!